Tá na hora, gente! Católicos Querem Saber podcast está no ar. Como é que você tá, Thiago? Tudo bem? Eu tô bem, joia. Tá pronto para um bate-papo do domingo à noite? Você sabe que a maioria assiste ao longo da semana, Sim, não é? sim. E nós estamos aqui começando no domingo 9 da noite, mas ao longo da semana o pessoal vai assistindo, não tem problema. É verdade. O que interessa é que você assista e, mais do que isso, que você clique aí, tem uma mãozinha assim abaixo do vídeo, você clica, dá o seu gostei, porque isso informa para o YouTube que o vídeo é bom. E aí você faz com que esse vídeo chegue a mais 5 pessoas. Cada um que assistir o nosso podcast e clicar na mãozinha, informa ao YouTube para que o vídeo seja passado para mais 5 pessoas. Então, é uma forma que você tem de colaborar com o nosso podcast aqui. Tá certo, Thiago? Tá certíssimo. E eu já convido você também a se inscrever no canal se não é inscrito, né? Que nós estamos chegando perto da marca de 50 mil inscritos. É verdade. Bem pertinho. É verdade. A gente ia comentar semana passada, mas a emoção do ao vivo, a gente falou sobre muitas coisas, não demos conta, mas hoje eu lembrei e falei assim, vou falar, porque estamos bem pertinho da marca de 50 mil inscritos no nosso canal. Então, se inscreve aqui para a gente atingir essa marca de 50 mil, uma marca muito importante aqui no YouTube. Não é fácil fazer 50 mil inscritos no YouTube, não. Então, se inscreve, porque aí você é mais uma maneira que tem de dar um apoio, um auxílio ao nosso trabalho aqui. E você sabe por que eu tô pedindo inscrição, além da marca dos 50 mil? Porque o YouTube mostra pra gente que a maioria das pessoas que assistem ao podcast não são inscritos. Não, o pessoal, tá de brincadeira. O pessoal assiste. O pessoal assiste aqui, não é inscrito? Não é inscrito. Olha, então atenção. Você agora olha aí embaixo, vê se está escrito inscrever-se. Aí você clica para você ser inscrito aqui no canal. Não paga nada não, só nos ajuda. Thalia, boa noite. Boa noite. Tá tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, vamos começar? Vamos começar. Sabe o tema de hoje? Ixi. Ih, deu ruim. Deu ruim. Fala aí, Thiago. Vamos falar de depoimento da Luzia Maria Zinato. A Luzia Zinato, de Minas Gerais. É isso aí. E... Santo Antônio do Grama é a cidade Grama? dela. É. Interessante, nunca tinha ouvido. Pois é. Santo Antônio do Grama. Muito bom. Doce de leite que lá faz, que é brincadeira. Ah, que legal. Água na boca, Gostou, né? Pede a Luzia aí que ela manda pra você. Manda pra nós aí, Luzia. Inclusive, o comentário dela tem a ver com o nosso podcast passado, que tivemos o lançamento do Evangelho para a nova geração. Isso, que está sendo um produto bem procurado por todo mundo está querendo o Evangelho para a nova geração. É um instrumento, produto não, é um instrumento de evangelização. Então, quem ainda não se inscreveu pode fazer contato. Pode botar aqui o QR Code? Pode. Então, bota o QR Code aqui na tela. Ó. Esse QR Code aqui, ó, que eu estou apontando, é o QR Code do Evangelho para a nova geração. Aí você se inscreve e tem um material bom para entregar para os seus alunos de catequese, para os seus alunos de ensino religioso, para seus netos, para seus filhos, enfim. É voltado para a faixa etária de 7 a 17 anos. Excelente. E ela comentou o seguinte: excelente material. Sempre sonhava em ter um material assim para evangelizar meus netos e toda a família e a comunidade que participo aqui na zona rural. Deus abençoe, Divino Espírito Santo ilumine. Gratidão, professor Carlos Magliano. Abraço, Luzia. Parabéns aí por ter dado mais espaço. A Luzia está com a gente nos cursos bíblicos, na teologia e agora também no Evangelho para a Nova Geração, que ela vai usar lá com a família dela. Ela já evangeliza bastante lá a família dela e o pessoal vizinho. Agora é mais um instrumento para você, Luzia. Abraço. Excelente! E hoje o nosso podcast vai falar sobre um documento do Papa Leão XIV e como que ele pode ser aplicado na nossa vida. Então a gente vai destrinchar aí o que São Paulo falou, se tem a ver, se não tem a ver.
que isso tem a ver, né, Carlos? A gente vai falar sobre uma exortação apostólica. Eu vou me arriscar. O Carlos falou antes aqui o nome, só que eu não sei se eu gravei. É a Dilexiti. Isso. Falei certo? Falou. Dilexiti. É um espetáculo. Dilexiti. Eu tô quase um professor de latim. Quase, quase. Antes da gente aprofundar, explica pra gente o que é uma exortação apostólica. Pra quem tá chegando aqui, caiu de paraquedas, não faz ideia o que é uma exortação apostólica. Exortação apostólica é um documento que o Papa faz para exortar. O que é exortar? Animar. Fazer com que as pessoas tomem alguma atitude. O Papa está dando uma orientação pastoral, uma orientação prática, de atitudes práticas para todos os católicos. Isso é uma exortação, é uma animação apostólica, porque vem do apóstolo, que é o Papa. Uhum. Então, isso é uma exortação apostólica. Tem um documento mais importante do que esse, que é a encíclica. A encíclica já tem uma outra finalidade. A encíclica já traz algum ponto doutrinário, algum ponto moral, algum ponto importante para que toda a igreja se reúna ao redor desse ponto e adote oficialmente como o ensino do magistério da igreja. Então, enquanto uma encíclica é mais doutrinária, a exortação apostólica ela é mais pastoral, é mais da prática do dia a dia. E aí o Papa Leão XIV acaba de lançar o seu primeiro documento oficial, que é uma exortação apostólica de Lexiti, que significa eu te amei ou eu te amo. Uhum. Que é uma frase que está em Apocalipse, em que Jesus está falando com uma comunidade pobre, uma comunidade que não tem recursos. Aí ele fala, eu te amei. Interessante. E vamos pensar que esse documento, essa exortação apostólica, tem muito a ver também com a escolha do nome dele, né? Eu acho que é muito interessante que a gente já teve um aulão falando sobre a escolha do nome Leão XIV, mas se está falando para uma comunidade pobre, se está fazendo uma animação para essas realidades, pelo que eu pesquisei, essa exortação é justamente o olhar da igreja para o pobre, para as pessoas que estão sendo marginalizadas, digamos assim, para as mulheres que sofrem violência, e não colocar essas pessoas como se fosse um peso na igreja, mas sim o centro da igreja. A igreja tem que ter um olhar especial para essas pessoas. Tem um significado muito grande ser o primeiro documento do Papa exatamente esse tema, né? Porque o Papa Leão XIV, como a gente já teve aulões aqui para os nossos alunos, eles já estão por dentro disso, o Papa Leão XIV ele adotou esse nome em referência a Leão XIII. E perguntado por que ele adotou esse nome, ele mesmo falou que era por causa de Leão XIII, por causa da direção de doutrina social que o Leão XIII fez na igreja. Então, Leão XIII foi um papa preocupado com as questões sociais, com as questões de trabalho, com as questões de sobrevivência humana. Então, Leão XIV segue os passos de Leão XIII nesse sentido. E aí o interessante, quando Leão XIV assume na morte de Francisco, Francisco tinha começado a escrever esse documento. Esse documento, quem começou a escrever foi o Papa Francisco. Então o Papa Leão XIV pega esse documento e complementa, termina esse documento e nos apresenta como sendo o primeiro documento dele e o último de Francisco. Legal. Então esse documento marca o fim do pontificado do Papa Francisco e o início do pontificado do Papa Leão XIV. E é interessante, eu tive dando uma olhada no documento, ele tem as notas de rodapé, né? Então, o Papa vai escrevendo e vai botando notas de rodapé de onde ele está tirando aquelas ideias. Sim. O Papa Francisco, ele tinha muito o costume de colocar nas notas de rodapés coisas que ele mesmo falou em outros momentos. Então, o Papa Francisco, nos documentos dele, escreve uma ideia e põe como nota uma outra fala dele em um outro momento. Então, os documentos do Papa Francisco têm muitas vezes citando ele mesmo. O que a gente observa nesse documento? Que até certo ponto você tem
muitas citações do Papa Francisco. E de um ponto para frente, você começa a ter outras citações de outros documentos da igreja, de outros papas, de outros santos, de outras pessoas. Ou seja, dá a impressão, a gente não pode afirmar com certeza, mas dá a impressão que ali está marcado até onde o Papa Francisco escreveu e da onde o Papa Leão XIV começou a escrita. Então a gente nota bem essa diferença no início do capítulo 3. Interessante. O início do capítulo 3, é até ali o capítulo 3, que tem muita citação do próprio Francisco. Dali adiante já não é mais. Sim. Então a gente observa, porque o Papa Francisco tinha esse modo de escrever e o Papa Leão XIV tem um outro modo. Pelos outros textos que ele já escreveu, não como Papa, mas outros textos, ele faz muitas citações de muitos autores da igreja. Então você vê exatamente pelas notas de rodapé essa diferença, até onde o Papa Francisco foi e da onde o Papa Leão XIV começou dali para frente. Interessante. E essa questão de começar de recomeçar, digamos assim, um documento, o Papa Francisco ele teve essa experiência também com o Bento XVI, que o Bento XVI deixou a Lumen Fidei também por escrever, né? E o Papa Francisco concluiu a Lumen Fidei. Foi a mesma coisa. Então é interessante essa unidade também da igreja e a sucessão apostólica através dos papas. Porque os papas não funcionam como prefeito, né? O prefeito é assim. Acabou a obra. Eu sou o prefeito, estou fazendo uma obra. Aí eu saio, o Tiago entra, ele não termina a obra que eu fiz, ele faz outra. Aí eu volto, não termino o que o Tiago fez, e nem a que eu estava fazendo antes, eu vou inventar uma outra. Sim. Aí eu vou jogando recurso público na lata do lixo. É verdade. Os papas não, eles querem prezar pela unidade da igreja, porque a função do papa é ser aquele centro de unidade, então eles sempre vão mostrando que estão unidos aos seus antecessores. Predecessor que vem depois, aos seus antecessores, os que vieram antes, para mostrar essa unidade do caminhar da igreja. Muito bom. E a gente aprofundando o conhecimento, né, e entender o que essa exortação quis dizer, o que nós podemos entender, qual é a parte central desse documento. A gente estava conversando, né, sobre esse podcast, você também estava falando sobre essa questão que tem relação do que São Paulo também já escreveu nas cartas dele. Conta um pouquinho pra gente como que a gente pode entender essa exortação apostólica, o que nós podemos absorver para o nosso dia a dia desse documento do Papa Leão. Eu vou começar por um caminho diferente que a exortação apostólica nem trata. Tá. Mas eu vou começar por uma carta de Paulo. Isso. Por uma frase de uma carta de Paulo, que é dita corriqueiramente nas missas. Sim. E que eu tenho a impressão que ninguém sabe o que significa. Sim, eu inclusive não sabia quando a gente conversou sobre. Então eu vou citar aqui, vou começar com primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 17, Paulo trata da ceia do Senhor. Sim. Veja, atenção. O que eu vou falar aqui agora não está citado na exortação apostólica do Papa Leão XIV. Mas eu quero chegar na exortação apostólica por um outro caminho, chamando a sua atenção para um detalhe. A partir do versículo 17 do capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo está falando da ceia do Senhor. No versículo 28, tem a seguinte citação, Tiago: que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Versículo 29. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Tiago, vamos lá. Você está na missa, ouve isso. O que geralmente se pensa ou o que geralmente se explica desse versículo?
que você tem que estar com a vida sacramental em dia, né? Que se você não tiver com a confissão em dia, se você não for casado, se você for juntado, amaziado, seja o nome que quiser, você não pode participar da Eucaristia. Então, resumidamente, é você ter uma vida sacramental, estar ali em estado de graça, para você poder participar da comunhão. Perfeito. Isso é o que se ouve corriqueiramente nas missas. Já ouviu isso aí também, Thalia? Já ouvi? Já ouviu? Dessa forma que o Tiago explicou, não é? Sim. Muito bem. E o que eu sempre explico aqui para todos vocês, para os que são meus alunos nos cursos, o que eu estou enjoado de falar, mas não me enjoo, eu vou falar até o fim. Que o texto tem que ser lido na íntegra. Você não pode pegar um versículo solto e fazer em cima desse versículo uma doutrina, uma pregação. Você tem que pegar o contexto. E aí, Tiago, para o susto de todo mundo, quando a gente pega esse contexto do que Paulo está dizendo aqui, pega o texto inteiro, desde o versículo 17, não tem nada a ver com o que você está falando. Absolutamente nada a ver. Vamos ler o texto todo? Vamos. Então vamos lá, gente. Atenção. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu estou com a tradução da Bíblia de Jerusalém. É 1 Coríntios 11, 17. Olha o que Paulo está dizendo. Dito isto, que ele já disse outras coisas antes, não posso louvar-vos. Vossas assembleias, vossas reuniões, longe de vos levar ao melhor, vos prejudicam. Em primeiro lugar, ouço dizer que, quando vos reunis em assembleia, há entre vós divisões. E em parte eu creio. É preciso que haja até mesmo cisões entre vós, a fim de que se tornem manifesta entre vós aqueles que são os comprovados. Quando, pois, vos reunis, agora ele vai explicar que divisão é essa que há. Versículo 20. Quando, pois, vos reunis, o que não fazeis... Espera aí, vou ler de novo. Quando, pois, vos reunis, o que fazeis não é comer a ceia do Senhor. Cada um se apressa por comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Vou te explicar isso aqui. Em Corinto, como é que eles faziam a ceia? Sabe festa americana? Que cada um leva um negocinho? Uhum. Isso era a Eucaristia deles. Certo. Cada um levava algo para comer comunitariamente na igreja. Chamava-se ágape, é a festa do amor. O amor que não põe condições, o amor mais puro que tem, o amor ágape. Só que na festa do amor ágape, que era a ceia deles, era a Eucaristia deles, cada um levava. Só que tinha um negócio. Quem tinha mais condição, levava mais. E óbvio que quem tinha menos condições, levava menos. E é lógico, quem não tinha condição de nada, não levava nada. E qual é a denúncia que Paulo está fazendo? Vocês não estão comendo a ceia do Senhor. Vocês estão comendo a própria ceia. Porque a ceia do Senhor requer partilha. E o que ele está dizendo aqui? Que cada um está levando o seu e está comendo até ficar embriagado enquanto o outro está passando fome. Ou seja, na igreja não está havendo o mínimo de solidariedade dentro da igreja. Não está havendo o mínimo de partilha, o mínimo de doação. Vocês estão na ceia do Senhor, mas não fazem o que o Senhor mandou. Por isso é que ele fala, vocês não comem a ceia do Senhor, vocês comem a própria ceia. De comer, de ficar passando mal, embriagado, Tiago. Enquanto outros estão ali sem ter o que comer, na festa do ágape. Entendeu o contexto? Sim. Aí a gente continua, versículo 21.
Já li, mas vou ler de novo. Cada um se apressa por comer a sua própria ceia, enquanto um passa fome e o outro fica embriagado. 22. Não tendes casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Ou seja, se você tem o que comer em casa, Tiago, come em casa. Mas lá é para partilha. Lá não é para você comer do bom e do melhor e ficar rindo daquele que não tem. Tá compreendendo? Que comunidade legal, hein? Comunidade de Corinto. É uma comunidade complicadíssima. Eu percebendo. Inclusive, vamos fazer um parêntese aqui. Na próxima quarta-feira agora, dia 22 de outubro, às 7h, a gente vai ter um aulão sobre línguas estranhas, oração em línguas, que é justamente o que acontecia nessa comunidade aqui. Então a gente vai estudar muito dessa comunidade de Corinto, também quarta-feira, dia 22. Fica atento aqui no YouTube, 7h, aulão ao vivo, aberto para todo mundo, tá bom? Então fica de olho aqui. Ativa a notificação. Ativa a notificação aí. Versículo 25, Tiago. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 26 agora. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então ele agora está dizendo que quem comer deste pão indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele entra no versículo que eu tinha lido no início, 28. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. De que ele está falando? O que é comer sem discernir o corpo? Qual que é o corpo de Cristo, Tiago? A igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Os fiéis reunidos são o corpo de Cristo. Então ele está dizendo que quem come o pão e o vinho, a carne e o sangue de Cristo, sem discernir, sem prestar atenção no corpo que é a igreja, sem prestar atenção nos outros membros desse corpo e os membros que precisam de auxílio, que são os pobres. Quem come dessa carne, quem bebe desse sangue, sem discernir o corpo de Cristo, preste atenção no jogo de palavras, come e bebe a própria condenação. Para Paulo, comer o corpo a carne de Cristo, beber o sangue de Cristo, comungar indignamente, é comungar sem prestar atenção nos que sofrem. Esse é o contexto. O contexto não é moral, o contexto é social. E Paulo continua. Olha o que ele fala agora, versículo 30. Eis porque há entre vós tantos débeis, enfermos, e muitos morreram. Por que há tanta gente doente e até que morreu em Corinto? Porque não tem partilha, não tem solidariedade, tem gente morrendo de fome. Tem gente adoecendo de fome dentro da igreja. Nossa. Enquanto o pessoal come, bebe, e o outro está passando fome. Aí eu te pergunto, Tiago, essa situação de Corinto ficou só em Corinto? Não, até hoje. Não. As pessoas vão para a missa, tropeçam no mendigo na entrada e na saída.
A gente ri, mas é É sério. ou não é? É sério. E vai lá comungar o corpo do Senhor, sendo que o corpo do Senhor está ali, no irmão que necessita. Então, se você vai comungar sem discernir o corpo do Senhor, que são os membros dele, do qual aquele mendigo que está na porta faz parte, você está comungando indignamente. Esse é o sentido do que Paulo está dizendo. Muda o que você estava falando antes? Totalmente. E ele continua. Versículo 31. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas por seus julgamentos o Senhor nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para a ceia, esperais uns aos outros. Viu como é que ele termina? Voltando no assunto da fome. Versículo 34. Se aquele que tem fome, se alguém tem fome, coma em sua casa, a fim de que não vos reunais para a vossa condenação. A reunião se torna condenadora, a ceia se torna condenadora quando eu me reúno só para comer e beber e não me preocupar com o outro. É isso que Paulo está falando. Quanto ao mais, eu determinarei quando aí chegar. Ele está falando, quando eu chegar e tem mais. Isso aqui é só o início. Já deu uma... Quando eu chegar e tem mais coisa. Gente... e aquela passagem ali logo depois de quando ele fala sobre a questão de avaliar, e ele fala que o motivo de ter pessoas doentes e morrendo, muitas pessoas utilizam isso como discurso de controle de medo também, né? Porque, se você comungar, ou participar da ceia, até o protestante também, se participar da ceia dessa forma indigna, Deus vai pesar a mão sobre você. Olha, aí você fica doente aí, você não sabe por quê. Porque aí a leitura, esse que é o problema da interpretação. Aí a leitura começa a ser moralista, Sim. A leitura começa a ser amedrontadora, a leitura começa a ser para controlar. Então, você para comungar, você tem que isso. Senão Deus vai pesar a sua mão. Senão você vai ficar doente. Aí as pessoas começam a ficar doentes. Por que ficam doentes? Sim. Ai, meu Deus, aonde eu errei? Porque o Senhor está pesando a mão sobre mim. Porque o Senhor está me punindo. E não é nada disso. Sim. O que Paulo está falando é uma coisa óbvia. Só que é difícil ler o óbvio, né? É verdade. Ele está falando, por causa da falta de solidariedade de vocês, das pessoas que estão passando fome enquanto outros estão embriagando-se, é por isso que tem gente doente, tem gente morrendo. Porque vocês querem a ceia do Senhor para vocês. Vocês não querem partilhar, vocês não querem colaborar, vocês não querem se preocupar com aqueles que têm menos. Vocês são egoístas. Vocês são narcisistas, são fechados apenas nas necessidades de vocês. E aí é que ele fala, aí dentro desse contexto, vou ler de novo, vê se fica mais claro agora aí, Thalia. Por conseguinte, cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. E aí? Mais claro agora. Agora ficou, né? Exatamente. Mas eu tenho uma dúvida, posso perguntar? Já perguntou. Quer outra pergunta? Outra pergunta. Vai lá. Se, por exemplo, nesse caso que Paulo estava dizendo que a pessoa ela deveria ficar em casa para comer em casa, para não ir cear e comer sem se preocupar com os outros. No momento em que a pessoa decide ficar em casa com essa mesma intenção, não seria o pecado do mesmo jeito? É porque aqui, em que contexto ele está falando para comer em casa? Comer de passar mal, de se embriagar. Se é para isso, come em casa. Entende? Lá é para fazer partilha. Lá é para fazer partilha. Lá não é para você ficar comendo, se esbaldando enquanto o outro está passando fome. Você quer comer e beber dessa maneira, faz em casa. Agora não vai para a igreja para se apresentar lá.
Entende? Tem um vídeo que eu vi agora recentemente. Se eu pegar ele de novo, eu trago até pra botar aqui no Tá na Fé. Eu achei muito legal, cara. Muito legal mesmo. Não sei qual vai ser a sua opinião, mas eu achei muito interessante. É até uma igreja protestante que eles perceberam que muitas pessoas ficavam com vergonha de receber cesta básica, de sair carregando aquelas cestas na igreja e tudo mais. Aí o que que eles criaram? Todo mundo que doava para a cesta básica continuou doando, eles continuaram fomentando essa questão da doação e eles criaram um mercadinho solidário dentro da igreja. E aí a pessoa, em vez dela chegar lá e sair com aquela cesta básica, ela recebia tipo umas notas que era da própria igreja, não era dinheiro de verdade, era um dinheiro só para ela dizer assim, olha, você está recebendo aqui para você poder ir no mercado solidário e comprar o que você quiser. Porque tipo assim, na cesta básica vem aqueles alimentos já pré-definidos. Sim. Às vezes a pessoa está precisando de outros De outra alimentos. coisa. E aí a igreja dava essa oportunidade da pessoa ir lá e escolher o que ela estava precisando e pagava com essas moedinhas da igreja e saía com essa colinha e tal, igual que estivesse indo no Interessante, mercado. a ideia boa, Eu bacana. achei muito interessante porque vai de encontro com o que Paulo está falando aqui de partilhar, né? Isso. Então eu achei a ideia O interessantíssima. objetivo do que Paulo está dizendo é esse. É ser uma igreja solidária. Ser cristãos que se preocupam com o outro que está ali. Tiago, sou melhor que ninguém, mas eu não consigo entrar numa igreja com alguém na porta sem que eu colabore de qualquer maneira. Por exemplo, estava no Rio de Janeiro, o pessoal vendendo uns pedaços de bolo para ajudar na construção da igreja. E 2 mendigos do lado de fora, sentados lá. E aí o cara, entrando com o carro, quase passando por cima das pernas do mendigo, o outro tropeçando. É assim. O que eu fiz? Estou dando um exemplo, gente. Não é que eu sou melhor que ninguém, não. É só para dar ideia. Vou lá, compro 2 pedaços de bolo. Fui lá, dei para eles. Agora, eu nem dali era. Eu não era da comunidade. Eu não moro no Rio de Janeiro. Mas não tinha que ser uma iniciativa própria da comunidade. Entende? Sim. Mas essa ideia da igreja solidária, ela foi muito massacrada com a ideia de uma igreja louvadora. Sim. Eu vou para a igreja para louvar, Sim. para olhar para cima, cantar cânticos espirituais e louvar. Sim. Só que enquanto eu estou olhando para cima, quem precisa de mim está aqui do meu lado e eu não vejo. Exatamente. É isso que Paulo está falando. Sim. Essa é a igreja que Paulo está recomendando que Corinto seja. Muito legal. Eu também tenho uma história interessante, eu acho bacana também, da minha paróquia mesmo, na minha matriz lá, do que foi feito. Já tem um tempinho já, em frente à matriz tem um coreto. E normalmente nesse coreto, onde tem coreto, as pessoas que estão em situação de rua vai lá e fica lá debaixo. E aí teve um domingo que tinha um senhor que estava nesse coreto, e ele tava com uma cobertinha muito fina e já tava ficando meio frio, né? E aí as pessoas chegando, tal, algumas pessoas foram lá, perguntaram se ele tava precisando de alguma coisa, se ele queria entrar para dentro da igreja, tal. Aí ele falou que não, que queria ficar lá. Tudo bem. O padre na homilia, ele falou exatamente isso que você tá falando. Gente, o nosso irmão que precisa da nossa ajuda tá ali fora. Ali fora tem um verdadeiro Cristo. A gente precisa se sensibilizar com ele. Aí, no outro dia, as pessoas chegaram lá com cobertores, foram até a prefeitura para ver se conseguiam um local, e aí ele não quis. Ele falou assim, eu não quero ir para lugar nenhum, eu quero ficar aqui porque eu vou de cidade para cidade. Mas ele aceitou as doações. Na segunda-feira, o pessoal chegou lá com cesta básica, com as coisas para ele e tal. Eu achei uma atitude muito louvável, entendeu? Tem uma música do Padre Zezinho, Seu Nome é Jesus Cristo e Passa Fome. Conhece a música? Conheço. Aí tem uma parte que fala assim, está pelas ruas e a gente quando vê passa adiante, às vezes para chegar depressa à igreja. Verdade. É um contrassenso total, porque Jesus falou o seguinte, tudo que fizerdes a esses, é a mim que estará fazendo. Só que entraram discursos políticos no meio disso, Tiago, que desvirtuou a coisa. Então a gente tem 2 extremos.
Nós temos um extremo que é da teologia da libertação marxista, a teologia da libertação não aceita pela Igreja Católica, que pega a doutrina de Karl Marx e quer aplicar como se fosse evangelho. E esse pessoal extremo do lado de Marx, só pelo sujeito ser pobre, ele já está salvo. Então confunde a pobreza material com a pobreza espiritual. Então é como se, por ele ser pobre já está salvo. A única coisa que tem que fazer por ele é melhorar a justiça social. Não é. Tem muito pobre arrogante, tem muito pobre soberbo, tem muito pobre que humilha os outros. Não é porque é pobre que espiritualmente ele está saudável. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas um extremo da teologia da libertação marxista começou a trabalhar com essa hipótese. E aí as obras sociais viraram apenas obras de fazer justiça social, política. Não que elas não sejam importantes, são muito importantes, mas o cristão ele olha tanto o lado da justiça social como da conversão, da mudança de vida, do desenvolvimento mental, espiritual segundo Jesus Cristo. Então, de um lado, a teologia da libertação exagerada, vamos chamar assim, olhou o pobre apenas como alguém que temos que atuar com justiça social, esquecendo a parte espiritual. Do outro lado, um grupo, não sei se eu vou nominar certo, mas digamos conservador, extremo também. Não, é pobre porque é vagabundo. É pobre porque não quer trabalhar. Porque se quisesse trabalhar, trabalho tem. É só trabalhar que sai dessa miséria. E aí isso cria de outro lado que eu não tenho nada com a vida daquele cara. Aquele cara ali está deitado na rua é porque é vagabundo, é porque bebe. Você sabe por que o mendigo bebe, Tiago? Porque a bebida, o álcool, inibe a fome. Então ele precisa beber mesmo, porque ele não tem o que comer. Pelo menos ele não fica com tanta fome. Por isso que você dá um trocadinho, ele vai lá, compra um pouquinho de pinga assim, aí você fala, é um vagabundo, né? Pegando meu dinheiro para comprar cachaça. Então sustenta ele, meu irmão. Dá comida para ele comer que ele vai preferir. Só que ele está bebendo porque a bebida inibe o apetite. Então, com esses dois discursos, o discurso exagerado para o lado de que é pobre, já tá santo, já está salvo e só precisamos fazer justiça social, reduziu o evangelho à política. Do outro lado, um nojo aos pobres, pregando-se que é vagabundo, não quer trabalhar, não quer nada com a hora do Brasil, só quer viver de Bolsa Família. Sem perceber, Tiago, que o caminho do meio é o caminho de Cristo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sem perceber que eu, como cristão, eu tenho que estimulá-lo a trabalhar, mas eu sei que tem pessoas que não conseguem produzir o suficiente. E eu que tenho a mais, que eu contribua com aquele que tem a menos. E que contribua não só materialmente, mas também espiritualmente. Que ele conheça Cristo, o seu evangelho, que ele se converta, se torne uma pessoa menos egoísta também. Será que é difícil a gente encontrar esse caminho do meio, Tiago? Difícil não é, tem que ter boa vontade, né? É o que o Papa Leão XIV está propondo aqui. O Papa Leão XIV, ele faz uma síntese desse caminho, procurando mostrar à igreja numa exortação apostólica, ou seja, o Papa está nos animando a ter amor para com os pobres, o que eu acho um absurdo. Porque se eu sou cristão, católico, isso tinha que ser na minha vida o essencial. Então, se ele escreveu um documento para falar isso, é porque ele já notou que isso não está acontecendo, Exatamente. Né? E não está acontecendo por esses dois extremos. Ou o pobre é tratado apenas politicamente, ou o pobre é tratado com nojo, com desprezo total, porque é vagabundo.
Qual é o caminho do cristão? É isso que o Papa Leão XIV procura colocar aqui. Eu separei alguns pedaços, posso ler? Pode. No número 14, ele diz assim, olha isso. Os pobres não existem por acaso ou por um cego amargo destino. Muito menos a pobreza é uma escolha para a maioria deles. No entanto, ainda há quem ouse afirmá-lo. Olha o que eu falei. Sim. Ah, pobre vagabundo, ele que quer ser assim, ele não quer fazer nada, ele não quer nada com a hora do Brasil. O Papa está dizendo, não, para a maioria deles não é assim. Demonstrando cegueira e crueldade. O Papa diz, atenção, que quem fala isso do pobre é cego e cruel. Entre os pobres, há também, obviamente, aqueles que não querem trabalhar. Mas olha o que o Papa complementa. Talvez porque os seus antepassados, que trabalharam toda a vida, morreram pobres. Então o cara fala assim, meu pai, minha mãe, tudo trabalhou, nunca conseguiu nada, desanimou da vida. Então a experiência negativa dos outros também é um desanimador para ele. E aí o Papa continua. Mas há muitos homens e mulheres que trabalham de manhã à noite, recolhendo papelão, por exemplo, ou realizando outras atividades semelhantes, embora saibam que neste esforço servirá apenas para sobreviver e nunca para melhorar verdadeiramente as suas vidas. Outro dia, eu vi um debate aí na internet de um bilionário e 30 trabalhadores. Você viu isso? 2 vezes. Muito interessante. Aí, um professor foi questionar o bilionário sobre a quantidade de horas de trabalho. Aí o bilionário disse assim, eu trabalho 12 horas por dia. Aí o professor, mas o resultado do seu trabalho é o mesmo que qualquer trabalhador que trabalha 12 horas por dia? Não. Um bilionário que trabalha 12 horas por dia, ele fatura milhões. Um trabalhador que trabalha 12 horas por dia, fatura 50, 100 reais no máximo. Sim. Então, é a mesma coisa dizer eu trabalho 12 horas por dia? Não, porque são trabalhos diferentes, porque são remunerados de forma totalmente diferente. Então, você dizer assim, tem que trabalhar muito. Certo, mas a remuneração é justa para todo mundo que trabalha muito? Não é. Não. Nós vivemos em uma sociedade altamente desigual. E não se pode vir com essa conversa de que não, é só trabalhar muito que você consegue. Não é verdade. Não é verdade. Um operário de fábrica pode trabalhar 20 horas por dia. Ele não vai conseguir mais do que se sobreviver. Então tem que ter muito cuidado com certos discursos que chamam a atenção, são muitos discursos de coach, são discursos de animadores de auditório, mas não são discursos da realidade da vida. É isso que o Papa está colocando aqui. Ele continua, não podemos dizer que a maioria dos pobres estão nessa situação porque não obtiveram méritos, de acordo com a falsa visão de meritocracia, segundo a qual parece que só tem mérito aqueles que tiveram sucesso na vida. Às vezes o cara tem mérito no seu trabalho, mas o seu trabalho remunera mal. Então ele consegue sobreviver. Não quer dizer que ele não tenha mérito. Não quer dizer que ele não seja um bom trabalhador. Não, ele é excelente. Só que o que ele faz, a remuneração é baixa. Interessante, né? Muito. Olha o que ele põe aqui, ó. Agora ele vai falar especificamente de um tema da teologia da libertação. Sim. Ele não cita teologia da libertação, mas ele toca numa bandeira da teologia da libertação, que é a seguinte: por isso compreende-se bem que se pode falar também teologicamente sobre uma opção preferencial de Deus pelos pobres. Uma expressão que surgiu no contexto do continente latino-americano, em particular na Assembleia de Puebla.
ele está citando aqui o continente latino-americano, que cunhou essa ideia de opção preferencial pelos pobres, que é da teologia da libertação. Então, mais uma vez, isso aqui eu tenho que falar sempre. A teologia da libertação não é condenada pela igreja. O que é condenada pela igreja é a teologia da libertação de linha marxista, que olha o pobre apenas politicamente. Vamos resolver socialmente o caso dele. Não. Há que resolver socialmente e espiritualmente. Essa é a teologia da libertação que a igreja apoia. Acho interessante também, sobre essa questão da remuneração que você citou, que isso também vai para o lado do empregador também. Eu acho que um empregador, né, um empreendedor, um empresário católico também, faz parte da dignidade da sua missão como cristão também remunerar bem os seus funcionários, porque... eu ia falar que eu não tô criticando, mas tô criticando. O cara se diz católico, vai na missa, doa sei lá o que pra rifa, pra sei lá mais o que, pra paróquia, e aí quando você vai conversar com os funcionários que trabalham na empresa, uma remuneração péssima, é descontado tudo que é possível, não tem nem alimentação dentro da empresa direito. Mas sabe o que é? É que quando ele doa uma grande quantia lá para a igreja, aí o padre cita o nome dele, ele é chamado para ser ministro da comunhão, tem o nome dele lá no banco da igreja ou no vitral. Então é muito mais interessante doar para a igreja, com I minúsculo, para o templo, do que cuidar da igreja, com I maiúsculo, que são as pessoas que dependem dele, né? Exatamente. Forte, hein, Thiago? Fortíssimo. Eu ia falar, não tô criticando, eu tô criticando Claro, sim. e é para criticar mesmo. Porque quando a gente vê a hipocrisia, a gente tem que criticar, senão a gente não é profeta. Até porque, eu sei que eu tô te atrapalhando, Não, mas meu até filho. porque o funcionário, né, o colaborador que tá ali, ele precisa ter dignidade para sustentar a família dele, né? Claro. Ele precisa ter o salário. Vamos botar ali que ele passa ali no mínimo 8 horas dentro da empresa. São 8 horas da vida dele que está sendo dedicada à empresa. Então é o mínimo que a empresa chegue junto também com uma remuneração justa para que ele possa ter qualidade para sustentar os filhos, para ele poder ter, é como o documento está dizendo, não somente sobreviver, mas ter um crescimento. Sim, melhorar de condição de vida. Sim, eu não quero falar de política aqui, porque não é o intuito, mas eu achei muito interessante um vídeo que eu assisti ontem do Lula, falando sobre a questão das pessoas que ganham até bem, que estão ali na faixa da classe média, mas eles não conseguem, por exemplo, comprar uma casa ou comprar uma casa maior. E aí eu tava vendo que o governo vai fazer uma forma de ajudar essas pessoas a ter um crescimento na vida. O cara ganha até ter uma boa remuneração, mas ela não é suficiente para você ir lá comprar uma casa à vista, um apartamento à vista, e aí vai ter um incentivo para que essas pessoas possam dar um passo a mais na vida dela. Eu achei uma boa atitude de realmente valorizar o trabalho das pessoas. Sim, se você pegar o Antigo Testamento, tinha uma lei lá, da lei de Moisés, que era o seguinte: você tem um campo, você colhe trigo ali, ou você planta alguma coisa, você vai fazer a sua colheita. 10% você não vai colher, porque vai ser para o pobre que passar e precisar pegar a sua espiga. Uhum. Isso é o quê? Distribuição de renda do tempo Sim, deles. sim. É o Bolsa Família do tempo deles, vamos dizer assim. Jesus se beneficiou desse Bolsa Família, porque a gente vê em Mateus 12 que ele estava com os apóstolos num dia de sábado pela manhã com fome e foram colher essas espigas que estavam lá. Então é o quê? É a sociedade se organizando para que aquele que tenha mais ajude ao que tem menos. Porque sempre vai ter uma parcela da sociedade, Tiago, que ela sozinha não consegue. Por diversas questões. Mas tem que ter um apoio extra para que ela avance. Então, na Bíblia, ainda não se tinha essa estrutura de governo que se tem hoje, o apoio extra era esse. Você não colher tudo. Deixar para alguém que precisa.
Hoje tem outros mecanismos, tem outras formas de distribuir renda. O governo tem que ser esse impulsionador dessa faixa que não consegue sozinha subir. Aí sim, a gente está falando de algum equilíbrio social. Agora, pegando isso, olha o que o Papa fala no número 92. Está dentro disso. É necessário, portanto, continuar a denunciar, aí ó, você não queria criticar, é denúncia, está certo. É preciso continuar a denunciar a ditadura de uma economia que mata e reconhecer que, enquanto os lucros de poucos crescem exponencialmente, os da maioria situam-se cada vez mais longe do bem-estar daquela minoria feliz. Tal equilíbrio provém de ideologias que defendem a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira. Sabe de que o Papa está falando? Do liberalismo. O que é o liberalismo? Liberal é aquele que não quer que o governo intervenha no mercado, faça isso que você falou, por exemplo, distribuir um dinheiro para quem não tem renda. O liberal, ele quer que o governo cobre menos possível de imposto e que as empresas sozinhas caminhem. E quem precisar, que lute para crescer, sem apoio governamental, porque aí o governo fica menor, não cobra tanto imposto para não ter que distribuir para muita gente. Entendeu o que é o liberalismo? A gente ouve falar muito contra o comunismo. E a igreja é contra o comunismo. Só que isso aqui é um dado interessante. O Papa não fala uma palavra sobre o comunismo, mas ele fala contra o liberalismo. Porque o grande problema hoje, diferente do que estão falando por aí, o grande problema hoje é o liberalismo. É quando as empresas não querem a regulamentação governamental e querem crescer e fazer suas próprias regras. Quando querem tirar dos trabalhadores os direitos, quando querem enfraquecer os sindicatos, quando querem tirar hora extra, 13º, seguros que o trabalhador tem. Esse é o grande problema hoje, liberalismo. E atenção, se você fala assim, ó, não pode votar em partido comunista porque a igreja é contra, também não pode votar em partido liberal, porque a igreja também é contra. Então, como é que você faz? Você vai ter que entender que tem um partido que é de veia comunista, mas ele não é comunista até o fim. E como partido liberal, também não é até o fim liberal. Tudo tem um equilíbrio, você tem que analisar isso. Mas você tem que parar de cair nessas conversas que são apenas de propaganda política, que desviam você de olhar para o que realmente a igreja propõe. A igreja é tão contra o comunismo quanto é contra o liberalismo. Vamos ficar atentos, gente. É muita propaganda política na cabeça e pouca informação. Temos tempo ainda? Só para fechar aqui? Temos. Temos? O último. Tá. Eu separei o número 26 por último. Olha o que ele falou. Sim. É inegável que o primado de Deus no ensino de Jesus é acompanhado por outro princípio fundamental, segundo o qual, atenção, não se pode amar a Deus sem estender o próprio amor aos pobres. O amor ao próximo é a prova tangível, palpável, da autenticidade do amor a Deus. Não é possível você dizer que ama a Deus se você despreza o próximo. Não é possível você dizer que adora a Deus se você rejeita o pobre. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Não adianta você ir para a igreja, ficar levantando a mão para o céu e olhar para o teto, enquanto o seu irmão ao seu lado precisa de você e você chama ele de vagabundo. Está aí
a exortação apostólica do Papa Leão XIV. Eu achei sensacional. Sensacional. Muito bom. Excelente. Eu só tenho uma dúvida. Duvida. Da onde que a igreja começou a utilizar essa passagem de Paulo para justificar essa questão da confissão, de vida sacramental e tudo mais? Porque é uma coisa que a igreja usa até hoje, né, como justificativo. Você tirando do contexto, você pode aplicar onde você quiser. Certo. A aplicação de dizer assim, olha, para você comungar, você tem que estar com sua vida íntegra, com os sacramentos em dia, com a confissão, com o matrimônio. Não está errado. Uhum. Isso não está errado. Está fora do contexto da carta? Tá. Mas está dentro do contexto da doutrina. Tá certo. Só que você não pode resumir a isso. Certo. Porque eu nunca fui a uma missa, responde aí se você foi. Eu nunca fui a uma missa onde disse assim, olha, ali fora tem um mendigo. Se você passou por ele e não, pelo menos o abençoou, você é indigno de comungar. Hoje você não pode comungar. Você já ouviu falar isso? Não, isso não. Não. Porque restringiram essa frase, reduziram essa frase apenas ao campo moral. E aí é uma redução do sentido. Não está errado dizer que para comungar tem que estar em dia com a confissão. Não está errado. Mas não é só isso. Tem coisa muito mais séria também que tem que ser posto nesse caldeirão aí. Muito legal, cara. E agora a gente vai para além da homilia. Puxa, mas isso já foi além da homilia. Mas o pessoal quer saber da leitura de hoje. Ah, é? Né? Se não tiver, você pode ter certeza que nos comentários a cobrança é de baixo Vão acima. reclamar. Vão reclamar demais. Então hoje, 19 de outubro, Sim. primeira leitura, Tiago. Primeira leitura. Êxodo. Êxodo. 17, Sim. de 8 a 13. Posso ler? Vamos lá. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Uhum. Moisés disse a Josué, escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. E enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele, e para que se sentasse. E Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até ao pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus que matou todo mundo na espada, né, Tiago? Agora vamos entender isso aqui? Vamos, essa passagem aí é muito, muito, muito conhecida. Bastante. As Você pessoas- conhece ela de onde? As pessoas pregam muito essa palavra, principalmente nos encontros, né? Da renovação carismática, é usado muito essa passagem sobre a questão da confiança em Deus e o contexto que é utilizado é, por exemplo, assim, você tem um coordenador de grupo. E quando ele se cansa, ele precisa ter pessoas que sustentem ele, porque ele sozinho não consegue seguir esse grupo à frente. Então precisa de ter pessoas para ajudar ele, sustentar o cajado, né? A vara de Deus que está falando aí. Então, em vários encontros, essa passagem é utilizada com esse contexto de não se coordena sozinho, precisa de ajudas para poder vencer as batalhas, como está dizendo aí no Êxodo. Perfeito. Então abre aí, Êxodo 17, de 8 a 13, porque a gente quer fazer uma análise técnica, né? Tiago trouxe ali uma pequena homilia e agora nós vamos para além da homilia. Então porque, gente, a gente tá gravando antes do domingo, eu não escutei a homilia do padre ainda. Esse contexto que eu tô falando normalmente é aplicado dentro da homilia, então. Sim, porque é uma mensagem espiritual que você traz. Ok. Já Agora, abri o aqui. nosso objetivo aqui é tecnicamente
Tecnicamente, o que eu posso dizer desse texto? Primeiro, esse texto foi escrito bem depois do que a sequência aí de Êxodo 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ele está no capítulo 17. Mas o que chama atenção nele? Por que ele foi escrito depois? Porque ele já apresenta aí Josué. E é a primeira menção de Josué em Êxodo. E Josué aparece aqui do nada, como se já fosse até um personagem conhecido. Mas quem está lendo o Êxodo na sequência, chega aqui, apareceu Josué e fala assim, mas quem é esse cara? Da onde ele vem? Porque o Josué, de fato, vai ser só apresentado no capítulo 24. É lá em Êxodo 24 que Josué vai ser apresentado. E quem é Josué? Josué é que vai substituir Moisés. Quando Moisés morre, é Josué que vai dar o prosseguimento. Só que aqui ainda está muito cedo na história para Josué aparecer. E Josué aparece do nada. Então, a primeira observação técnica do texto é que esse texto foi escrito em um outro momento e na hora da costura ali de Êxodo, ele entra aqui. E aí tem mais um detalhe. A primeira leitura de hoje terminou no versículo 13. Mas leia aí o 14, Tiago. Então Yahvé disse a Moisés, escreve isso para o memorial no livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória de Amaleque debaixo do céu. Isso, tá bom aí. Você vê que Yahvé pediu a Moisés para quê? Fazer o quê? Escrever. Escrever. Veja, na história, Moisés viveu 1.200 anos antes de Cristo. Só que o hebraico, a escrita, é de 800 antes de Cristo. Ou seja, a história de Moisés se passa 400 anos antes de existir a escrita lá naquela região. Então não tem aquela história que fala que Moisés escreveu o Pentateuco todo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? Sim. Óbvio que não foi. Porque esse Moisés de 1.200 anos antes de Cristo nem conhecia a escrita. Então, se tem um texto aí onde Deus está falando escreve, é porque esse texto é quando já existia a escrita. E a gente hoje sabe, arqueologicamente, quando surgiu a escrita ali, quando surgiu o hebraico. Então, óbvio que é um texto escrito bem depois e certamente bem depois mesmo. Por quê? Quando ele põe aí essa disputa entre Moisés e os amalequitas, nós não temos certeza de quem são esses amalequitas historicamente, porque não há nenhum registro fora do texto bíblico que trate de um povo amalequita. Mas você tem registro de povos que caminhavam ali pela região, povos nômades. E essa disputa pode se referir à disputa de Israel com um desses povos nômades ali. Só que qual o período que houve essas disputas de Israel com os povos nômades? Já quando o Império o Império Persa estava no fim e estava entrando o Império Grego. Isso lá para 300 e tanto antes de Cristo. Então vamos fazer uma linha do tempo. Moisés, na história, é de 1.200 antes de Cristo. A escrita passou a existir 800 anos antes de Cristo, 400 anos depois de Moisés, da história de Moisés. E a fase das disputas de Israel com povos nômades acontece no fim do Império Persa, lá pelo ano 300 antes de Cristo. Ou seja, essa história aí pode ter sido escrita 900 anos depois da suposta vida de Moisés. Entende? Então, é dessa maneira que nós datamos os textos bíblicos, verificando o que eles estão relatando,
verificando historicamente o que se comprova ali. Então, se ele está falando de escrita, já é pós o período da escrita. Se ele está falando de disputas com povos nômades, é porque é na era das disputas. E aí a gente consegue datar o texto. Muitos alunos me escrevem assim, quando é que foi escrito tal coisa? Não é assim, é difícil. Algumas coisas a gente sabe, outras coisas só aproximado, outras coisas não tem ideia. Mas é mais ou menos essa análise técnica que a gente faz do texto e é o que a gente estuda no nosso curso de teologia. A gente estuda a Bíblia tecnicamente. Se você quiser fazer parte do curso de teologia, se você ainda não é, também tem um QR Code na tela. Agora é o QR Code do curso de teologia? Isso aí. Está aqui, ó, QR Code do curso de teologia e também na inscrição aqui do vídeo está o link para você. Exatamente. Então, tem os dois links aí. A galera pode clicar. Vai ter aí o link do curso de teologia e o link do Evangelho para a Nova Geração. Muito pode bem, clicar. Thiago. Nós estamos trabalhando um bocado esse ano, hein? Graças a Deus. Foi como a gente falou na nossa última aula de teologia, né? Que tem de São Miguel, né? A renovação do contrato está chegando. Então chegando a renovação do contrato. Thiago está apreensivo porque agora tem mais uma boquinha para alimentar. Nasce verdade. quando? Abril. Abril? Tá bom, vamos ver se o contrato dura até abril, não sei. Vamos lá. Tá na fé ou tá demais? Agora? Agora. Então vamos ver. Esse é o povo de Deus, que faz o povo se mobilizar e derrubar a pele da blindagem. Quando o povo se une em todas as cidades, quando a voz do povo grita alto pela vida e pela liberdade, os poderosos tremem e os covardes põem a viola no saco. Não passarão. Falando em teologia da libertação, temos aí um nome da teologia da libertação no Brasil, aí. Júlio Lancelotti, Padre Júlio Lancelotti. Então deixa eu falar minha opinião sobre o Padre Júlio e depois eu comento isso aí. Ok. Maior respeito pelo Padre Júlio. Acho que é uma das pessoas, das que eu conheço, tá, gente? Não conheço todo mundo. Mas das que eu conheço, que mais está envolvido na causa do pobre. E não é de qualquer pobre. É do pobre que ninguém quer saber, que é o cracudo, lá nas ruas de São Paulo. É aquele que a gente tem o desprezo absoluto. Porque eu posso fazer, Tiago, como eu falei, eu compro um pedaço de bolo, dou ali, bacana. Mas eu não estou todo dia ali. O Padre Júlio Lancelotti está todo dia lá. A vida dele é aquilo ali. Eu não tenho o Padre Júlio como alguém para me ensinar a doutrina católica. Isso não. A veia do Padre Júlio não é ensino da doutrina. A veia do Padre Júlio é o serviço social, é estar com as pessoas que necessitam. E isso ele é um exemplo para mim. Mas se eu quero saber de doutrina, eu não procuro o Padre Júlio. Eu procuro o Padre Júlio para ser inspiração para mim de homem entregue à causa dos pobres. Esse vídeo agora é um exagero. Ele até pediu desculpas já por exageros que ele fez, coisas que ele falou. Mas, por exemplo, é esse tipo de coisa que a Igreja Católica não gosta. Que oficialmente a Igreja Católica se opõe. Quando você faz da missa um movimento político. Então, é ambiente na missa de denúncia dos abusos e excessos? É. Mas não é ambiente da manifestação política vibrando por alguma coisa. Aí você desvirtua. Então,
há esse exagero aí nesse vídeo que está apresentado. É um vídeo anterior até às desculpas que ele já fez. Padre Júlio fez um vídeo de desculpas, solicitando desculpas, pedindo, né? De coisas que ele tenha falado, enfim. Mas para mim é isso. Padre Júlio é aquele exemplo de homem da caridade, de homem que caminha com o pobre. É assim que eu vejo. Excelente. Tá na fé ou tá demais? Não sei, eu acho que o vídeo aí tá demais, Padre Júlio. Menos. O senhor já é alvo de muita crítica. Sim. Então eu acho o seguinte, a pessoa que tem um trabalho como ele, um trabalho social como ele faz, ele não pode cair nessas esparrelas aí, porque aí ele levanta as vozes contra o próprio trabalho que ele faz. Sim. Entende? Eu acho que faltou aí um pouco de discernimento para saber, olha, o que isso vai causar. Porque ele tem uma obra que é uma obra importantíssima da caridade da igreja, é um braço da caridade da igreja. Então ele tem que saber que a fala dele, o posicionamento dele, vai recair alguma coisa sobre a igreja. Mas quem sou eu para aconselhar Padre Júlio Lancelotti? Deus te abençoe, meu irmão. É isso aí, e agora a gente vai para os católicos que querem saber, os nossos queridos espectadores aí que estão acompanhando o nosso podcast, e deixando aí suas mensagens. Lembrando aí que se você ainda não deixou o seu like aí, deixa o seu curtir, o like no nosso podcast, que com certeza hoje foi um podcast que a gente detalhou muita coisa interessante, que cada podcast a gente vai se surpreendendo, aprendendo coisas novas, e é muito bom a sua participação. Então, se você ainda não deixou o seu like lá no começo, quando o Carlos pediu, deixa agora aí, que você está ajudando bastante. E como o Carlos sempre fala, o YouTube, ele recomenda ainda mais o vídeo quando ele tem interação. Interação é curtida, comentário, compartilhamento, você voltar a assistir de novo. O Carlos fala aqui no final que tem que assistir de novo, e não é só para como não é jargão que fala, não, é a frase dele, né? Não é só isso, é verdade, porque o YouTube considera isso como uma métrica interessante para recomendar. Inclusive vou trazer aqui os bastidores, o podcast que a gente gravou sobre uma só Bíblia e várias igrejas, quando eu contei o motivo que eu me converti para a igreja católica, foi um momento ali que mais o pessoal voltou para poder assistir, e isso fez que o YouTube recomendasse para outras pessoas e saísse só da bolha dos católicos. Agora chegou na bolha dos protestantes, eu tava vendo os comentários lá. Chegou lá na bolha deles lá, e o pessoal tá tentando me criticar pelo que eu contei. Sim. Mas tá tudo bem, é engajamento que o pessoal vai comentar, faz parte. Pode xingar também que ajuda, e pode escrever bobagem, tudo ajuda, vai lá. Vamos lá, a Márcia da Silva comentou o seguinte: Carlos, estou assistindo a gravação e fiquei com uma dúvida em relação do para além da homilia. Sim. Carlos comentou que a bebida que era levada pelos convidados... Carlos comentou que a bebida era levada pelos convidados. Isso, na cena das bodas de Caná. Isso. Porém, no texto, o mestre Sala fala para o noivo que muitos servem primeiro o bom vinho, deixando o vinho de menor qualidade para depois. Porém, o noivo havia deixado o vinho de melhor qualidade para o final. Mas se eles eram convidados que levavam as bebidas, como entender isso? Os convidados levavam as bebidas e o mestre Sala distribuía as bebidas. Não tem problema nenhum. A distribuição ficava a cargo da festa, da organização da festa. A bebida era levada pelos convidados, mas a distribuição delas era a organização da festa. Então eles separavam. A melhor bebida serve primeiro. Quando o cara já tá tocado, aí bebe a porcaria depois, que ele nem percebe que é porcaria. É. Assim. Isso acontece nas nossas confraternizações. Claro! Não é? O pessoal vai levando, cada um leva uma coisinha, e não é a gente que distribui. Ele chega lá, toma bota aqui. Lá e alguém distribui. Exatamente. E o pessoal vai comer o quê primeiro? Ela tá confundindo a distribuição com a aquisição do alimento, né? Ou da bebida. Não, são coisas diferentes. Bernadette comentou o seguinte: boa tarde, adorei o tema, muito edificante. Qual tema?
Qual o tema, Thalia? Thalia que separou. Aí é que tá. Aliás, tudo que esta equipe maravilhosa faz é sempre pensado em dar orientações concretas e edificantes para os católicos que querem saber e crescer com uma fé madura e sem fanatismos. Como diz a oração que rezamos no início das aulas do curso da Bíblia Mais. Parabéns ao Carlos, Magliano, Tiago e Thalia, a toda a equipe dos católicos que querem saber e da plataforma Bíblia Mais. Maravilha! Só fiquei querendo saber qual é o tema que ela gostou. Foi um dos 2 últimos episódios. Ou o Evangelho para a Nova Geração, que a gente fez o lançamento, ou o anterior, que agora eu não me recordo. Tudo bem. Que bom que ela gostou. Norma, se o pecador adoece por causa do seu pecado, por que as crianças adoecem e até pessoas que têm uma vida exemplar, às vezes passam por muitos sofrimentos de enfermidade? Como é que é? Quer saber por que as pessoas boas sofrem? É isso. É. Não é? A gente tem Ela está dizendo que as pessoas adoecem por causa do pecado. Foi a afirmação que ela colocou aqui. aí sua afirmação tá incorreta diante da doutrina católica, minha irmã. Aí tem que tomar cuidado com isso. Evidentemente, vamos fazer uma separação. Evidentemente, a doença e o pecado entraram no mundo, a doença e a morte entraram no mundo por causa do pecado original. Mas não se pode dizer que cada pessoa doente está doente por causa de um pecado pessoal. Consegue entender a diferença? Então, doença e morte entraram no mundo por causa do pecado. Beleza. Mas não posso dizer que, por eu estar doente, eu estou doente por causa do meu pecado. Não pode pessoalizar o pecado como consequência de doença e morte em cada pessoa. Tá? Abraço. A Luciana Aparecida, sobre a oração. Poderia contextualizar a passagem que diz Deus está perto de quem o invoca, por favor? Aí eu tenho que abrir o texto e ler, né? Sim. De cabeça, assim, eu não sou uma máquina, não, gente. Aí tem que mandar direitinho qual é a passagem, para eu abrir, fazer análise do texto, tá bom? Perfeitamente. A próxima é do Felício José. Ele escreveu o seguinte: aí não. A vida inteira a igreja proclama ela como intercessora, que Deus ouviu a sua oração e quis vir ao mundo por meio dela. É pura e santa. Agora você vem e fala que a mãe de Deus estava com ansiedade e sem confiança. E nós estamos como então? Essa fala aí não convém, porque desde sempre ela é cheia de graça. Sendo assim, ela não falta. Ela tem todas as virtudes necessárias, ajunta todas as orações do mundo inteiro e não chega ao pé de um grãozinho de areia em relação à mãe. Nós não vamos permitir isso. Desculpa aí. Isso é uma ameaça? É Felício? Felício Começa José. a ler de novo aí. Vamos analisar o que ele está falando. Aí não. A vida inteira a igreja proclama ela como Só um nossa instantinho. intercessora. Por causa do último podcast que eu falei da ansiedade de Maria, né? Ali que Jesus foi tratando essa ansiedade. Está Isso. inclusive isso em Marcos 3. Isso. Beleza. Agora lê aí. Aí não. A vida inteira a igreja proclama ela como nossa intercessora, que Deus ouviu a sua oração e quis vir ao mundo por meio dela. Para aí. Que Deus ouviu a sua oração e quis vir ao mundo por meio dela. O que ele está dizendo é que Jesus veio ao mundo porque Maria orou pedindo isso. Isso é completamente errado. O texto bíblico de João, por exemplo, diz que ele veio ao mundo não foi por vontade da carne nem do sangue, mas por obra de Deus. A salvação é obra dele. Inclusive, Maria virgem deu à luz de forma virginal para que não tenha colaboração humana nessa vinda de Cristo ao mundo. Então, dizer que Maria fez a oração e Deus veio por causa da oração de Maria não é nem bíblico, nem doutrina católica, nem catecismo, nem nada. Não sei se eu entendi o que o senhor disse, mas isso aí está errado. Continua. Ela é pura, santa, e agora você vem e fala que a mãe de Deus estava com ansiedade, sem confiança. Olha aí. Olha a mente dele.
ela é pura e santa, logo não pode ter ansiedade. Então, quem tem ansiedade não é puro nem santo. Olha como é que ele divide. Ele entende a ansiedade Como pecado. Ele entende a ansiedade como alguém que está longe de Deus. Entende? Sim. Olha a mentalidade. É exatamente o contrário. A pessoa que está junto de Deus pode ter ansiedade também. Maria teve, o texto de Marcos 3, 21 fala sobre isso. Jesus teve, quando ele, no Getsemane, falou: a minha alma está doente de morte, é uma dor mortal que eu tenho na alma. Ansiedade. O suor de sangue, crise do pânico. Então é aquela mentalidade, Tiago, que a gente comenta aqui, que se você está com o pé quebrado, meu irmão, eu vou orar por você, Deus vai te abençoar, né? Mas se você está com ansiedade, se você está com depressão, aí você não tem fé, você está longe de Deus, é o diabo te atentando. Enfim, é essa a mentalidade do nosso irmãozinho aí. Meu irmão, eu peço para você rever tudo que eu falei no último podcast e, tendo dúvida, manda aqui pra gente. Dúvida, tá bom? Eu estou à sua disposição. Precisa continuar não, né? Não, já, o assunto é esse. Acabamos aqui as perguntas. Lembra daquele quadro Cutucada no Teólogo? Durou um dia. Foi esse aí, de novo. Bom, obrigado, acabou? Acabou. Gente, muito obrigado. Continuem com a gente. Tendo dúvidas, pode mandar. Tendo crítica, pode mandar. Mas mande uma crítica equilibrada. Esse negócio de não vou permitir, aí já desequilibrou, porque não é assim que se conversa entre irmãos. Tiagão, obrigado por tudo. Obrigado. E é importante aí, pessoal, quando você for fazer uma pergunta sobre alguma passagem, coloca o contexto da passagem, ou pelo menos aonde está a passagem, para ajudar a gente aqui. Isso. Escreve melhor, mais detalhe, porque senão não dou conta. Thalia, obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço para você e atenção! Assista de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Tchau, tchau.